Você conhece os arcanjos da Bíblia? Não apenas Miguel e Gabriel, mas 7? Isso mesmo, 7 arcanjos. Escondidos entre versículos, manuscritos apócrifos e tradições esquecidas, existem 7 poderosas entidades celestiais, cada uma com uma missão específica sobre a Terra e, talvez, sobre você. Hoje a gente vai revelar. Quem são eles? Quais são seus nomes ocultos? E por que você nunca ouviu falar da maioria? Segura firme, porque essa jornada vai te levar para além dos muros da religião tradicional, direto ao coração do misticismo bíblico. Mondlane. Quem são os arcanjos? Definição e origem. Antes de mais nada, vamos entender o que significa arcanjo. A palavra vem do grego arquiângelos. Arquia, chefe, ângelos, mensageiro. Ou seja, arcanjo é o mensageiro-chefe, o líder entre os anjos. Na tradição bíblica tradicional, são mencionados apenas 2 arcanjos pelo nome: Miguel, o guerreiro, e Gabriel, o mensageiro. Mas em outros escritos, como o livro de Enoque, o Apocalipse de Esdras e textos gnósticos ou cabalísticos, aparece uma lista completa dos 7. E o mais fascinante: cada um tem um papel vital na proteção da humanidade e na administração dos segredos de Deus. Mondlane. Os 7 arcanjos, base no livro de Enoque. No livro de Enoque, um texto apócrifo que influenciou profundamente os cristãos primitivos e os judeus místicos, os 7 arcanjos são apresentados com clareza. E estes são os nomes dos santos anjos que vigiam: Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel e Remiel. Sim, 7 nomes, e cada um deles com uma missão que afeta diretamente o destino da humanidade. Vamos conhecer quem são esses seres? Mondlane. Primeiro, Miguel, o guerreiro do céu. Você já deve ter ouvido o nome Miguel. Ele é o mais citado. Em Apocalipse 12, ele comanda os exércitos do céu contra o dragão. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Apocalipse 12, 7. Na tradição judaico-cristã, Miguel é o protetor de Israel, guardião da fé verdadeira e líder militar da luz contra as trevas. É ele quem derruba Satanás do céu. É ele quem vai lutar na guerra final. É ele quem vigia os justos. Se tem alguém que você quer do seu lado na batalha espiritual, é Miguel. Mondlane. Segundo, Gabriel, o mensageiro divino. Gabriel é outro nome conhecido. É ele quem aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. É ele quem aparece a Daniel com visões do fim dos tempos. É ele quem explica os mistérios do céu aos profetas. Gabriel é o anjo que carrega revelações, mensagens divinas e profecias. Na tradição islâmica, inclusive, Gabriel é quem dita o Alcorão a Maomé. Se Deus quer falar com a humanidade, normalmente é Gabriel quem vem. Mondlane. Terceiro, Rafael, o curador celestial. Pouco conhecido, mas importantíssimo. No livro de Tobias, um livro deuterocanônico presente na Bíblia Católica, Rafael acompanha Tobias em uma jornada e revela-se como: Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão diante da glória do Senhor. Tobias 12, 15. Rafael cura o pai de Tobias da cegueira e protege o jovem contra um espírito maligno. Ele é o arcanjo da cura, da proteção física e espiritual, e também o guia dos viajantes. Muitas orações antigas o invocam em tempos de enfermidade. Mondlane. Quarto, Uriel, a chama de Deus. Uriel é um dos nomes mais poderosos e menos reconhecidos. Seu nome significa luz de Deus ou fogo de Deus.
Ele aparece em textos apócrifos como o Guia das Almas, o anjo que explica os destinos, revela os mistérios do céu e vigia os segredos do universo. Alguns escritos dizem que Uriel foi quem guardou a entrada do Éden com uma espada flamejante. Outros afirmam que ele revelou a Enoque os segredos da criação. Uriel é o guardião da sabedoria divina e dos mistérios cósmicos. Mondley. Quinto, Raguel, o justiceiro do céu. Raguel é o arcanjo da justiça, da ordem e da harmonia entre os anjos. No livro de Enoque, ele é descrito como aquele que pune os anjos caídos que desviaram seus caminhos. Ele atua como um juiz espiritual, um fiscalizador da conduta celestial. Se existem leis espirituais, Raguel é o anjo que garante que sejam cumpridas. Mondley. Sexto, Remiel, o anjo da esperança e da ressurreição. Remiel aparece como o anjo que vigia os que dormem, ou seja, os mortos. Alguns textos o apontam como o guia das almas no juízo. Outros o colocam como o anjo da ressurreição, aquele que tocará a trombeta no fim dos tempos. Remiel é o guardião da esperança após a morte. Um nome esquecido, mas que carrega uma promessa eterna. Mondley. Sétimo, Sariel, o observador dos céus e do tempo. Também chamado de Suriel em algumas versões, Sariel é o anjo que vigia os ciclos do céu, astros, tempo e destino. Ele está associado à astrologia celestial e ao julgamento dos anjos rebeldes. Em textos cabalísticos, Sariel é o guardião dos registros celestiais. Seu papel é vigiar o equilíbrio cósmico, garantindo que tudo ocorra dentro do tempo profetizado. Mondley. Mistérios e simbolismos do Sete. Percebeu que cada arcanjo tem uma função específica. Miguel, batalha espiritual. Gabriel, comunicação divina. Rafael, cura e proteção. Uriel, iluminação e sabedoria. Raguel, justiça e ordem. Remiel, esperança e ressurreição. Sariel, tempo e ciclos cósmicos. Juntos, eles formam um sistema espiritual completo, onde nenhum aspecto da nossa existência fica desprotegido. É como se cada dimensão da nossa realidade, corpo, alma, mente, tempo, lei, luz e vida, tivesse um arcanjo designado. Mondley. Por que a maioria foi esquecida? Mas por que só ouvimos falar de Miguel e Gabriel? Durante os concílios da Igreja Antiga, muitos textos foram considerados apócrifos. Livros como Enoque, Esdras e Tobias acabaram sendo deixados de lado em muitas tradições cristãs. Além disso, a veneração de múltiplos arcanjos era vista como arriscada. Poderia se confundir com adoração. Resultado, os outros 5 arcanjos desapareceram do ensino popular. Mondley. Agora que você conhece os nomes e funções dos 7 arcanjos, já parou para pensar? Será que eles ainda estão atuando secretamente na Terra? Estariam eles protegendo pessoas, intervindo em guerras, revelando sonhos? Ou vigiando a humanidade silenciosamente, aguardando o momento de agir? No próximo bloco, vamos explorar onde cada um desses arcanjos aparece nas Escrituras e nos relatos históricos. Textos apócrifos, tradições antigas, visões proféticas. E quem sabe você descubra que algum deles já cruzou o seu caminho. No bloco anterior, a gente revelou quem são os 7 arcanjos esquecidos da tradição sagrada: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel e Remiel. Cada um com uma função celestial, cada um responsável por um aspecto da existência. Mas onde eles aparecem? Por que foram ocultados? E o mais intrigante, será que eles ainda estão entre nós? Hoje vamos abrir os registros perdidos, mergulhar nos livros que foram silenciados e expor a presença invisível dos anjos mais poderosos do céu.
Microfone, a importância dos livros apócrifos. Antes de tudo, uma pergunta importante. O que são os livros apócrifos? São textos antigos, muitos deles escritos entre os séculos 3 a.C. e 1 depois de Cristo, que ficaram fora do cânon oficial de muitas Bíblias protestantes, mas ainda são considerados sagrados por tradições judaicas, ortodoxas e católicas. E adivinha, é nesses textos que os 7 arcanjos ganham nome, forma e função detalhada. O livro de Enoque, por exemplo, é uma mina de ouro. Microfone, Miguel, o comandante celestial, em Enoque e Apocalipse. Em Enoque 20, Miguel aparece como aquele que tem poder sobre a misericórdia e a paz, mas também é descrito como o capitão das forças divinas que prendem os anjos caídos. Miguel, que é estabelecido sobre a bondade dos homens e a proteção contra os espíritos malignos. Enoque 20.5. Em outras palavras, ele não apenas luta, ele cuida. E no Apocalipse 12, sua batalha contra o dragão é clara. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos revidaram, mas não foram fortes o suficiente. Apocalipse 12.7.8. Ou seja, Miguel é o guerreiro do fim dos tempos. Microfone, Gabriel, o arcanjo da revelação profética. No livro de Daniel, Gabriel aparece como intérprete das visões mais difíceis. Gabriel, faze que este homem entenda a visão. Daniel 8.16. Ele aparece, fala com Daniel sobre o tempo do fim e a vinda do Messias. Detalhe, ele diz, eu sou Gabriel, que estou diante de Deus. Não é qualquer anjo, é um dos mais próximos ao trono. Microfone, Rafael, no livro de Tobias. O arcanjo Rafael é protagonista do livro de Tobias, parte da Bíblia católica e ortodoxa. Ali, ele se disfarça de homem, guia Tobias por uma jornada perigosa, derrota um espírito maligno chamado Asmodeu e cura a cegueira do pai do jovem. No fim, revela sua identidade. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre prontos a entrar na presença da glória do Senhor. Tobias 12.15. É aqui que o número 7 arcanjos é mencionado com clareza. E mais, Rafael afirma que levou as orações de Tobias diretamente a Deus. Ou seja, ele é intercessor entre o céu e a terra. Microfone, Uriel, guardião do Éden e da sabedoria oculta. Uriel aparece com destaque em livros como 2 Esdras ou 4 Esdras. Em 2 Esdras, ele é enviado por Deus para explicar os mistérios do juízo final ao profeta Esdras. A sabedoria que ele entrega é tão profunda que até hoje confunde estudiosos. Uriel, o arcanjo, veio até mim e disse, a mente do Altíssimo é além da sua compreensão. 2 Esdras.4.10. Já em Enoque, Uriel é o vigia das estrelas, o anjo do tempo, da luz e do equilíbrio cósmico. Alguns textos rabínicos dizem que foi Uriel quem alertou Noé sobre o dilúvio. Microfone, Raguel, o ajustador das forças celestiais. Pouco mencionado, mas essencial. No livro de Enoque, Raguel é descrito como o anjo que vinga o mundo das estrelas caídas e das injustiças espirituais. Aquele que corrige os que se desviam do caminho do céu. Enoque 20.4. Ele seria o supervisor da ordem entre os anjos. Como um juiz supremo, Raguel age nos bastidores, corrigindo falhas no plano espiritual. Se anjos caem, é ele quem toma providências. E se humanos provocam desequilíbrio, ele observa. Microfone, Remiel, a última trombeta da esperança. Em 2 Enoque, Remiel é o anjo responsável pelos ressuscitados e os que esperam no sono da morte. Muitos estudiosos associam Remiel ao anjo que tocará a trombeta no juízo final. Outras tradições ligam-no à esperança eterna, o consolo dos que perderam alguém. Na cabala judaica, Remiel é visto como guardião dos portões do céu, recebendo os justos após a morte. Microfone, Sariel, o vigia dos céus e guardião dos segredos. Sariel também é mencionado em Enoque como aquele que vigia os espíritos que pecam no espírito. Ele está ligado à astrologia, ao movimento dos corpos celestes, à análise dos ciclos da criação. Sariel seria o anjo que monitora os grandes ritmos do universo e também o que vigia os filhos dos anjos caídos, os Néferims. Ou seja, ele seria um especialista na interação entre o céu e a terra. Microfone, 7 arcanjos na tradição judaica e na cabala. Em fontes cabalísticas, os 7 arcanjos aparecem com nomes diferentes às vezes, como Zadkiel, Raniel,
Jofiel e Chamuel. Mas as funções são as mesmas: cura, justiça, sabedoria, amor, disciplina, proteção e iluminação. Na árvore da vida da Cabala, esses anjos ocupam sefirotes específicas, representando forças espirituais que interagem com a alma humana. Cada arcanjo se torna um canal entre Deus e a humanidade. Microfone: os arcanjos e os 7 espíritos de Deus em Apocalipse. Agora se liga nisso. Em Apocalipse 1.4, João escreve: graça e paz a vós, da parte de aquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Muitos teólogos afirmam: esses 7 espíritos são os 7 arcanjos. Confirmação: em Tobias 12.15, Rafael diz claramente: sou um dos 7 que estão diante da glória do Senhor. Então, Apocalipse e Tobias estão alinhados nessa ideia misteriosa. 7 entidades celestiais extremamente próximas de Deus que participam do plano divino desde a criação. Microfone: teorias místicas, cada arcanjo em uma era da humanidade? Algumas tradições esotéricas acreditam que cada arcanjo reina uma era espiritual da humanidade. Por exemplo, Uriel teria governado na era pré-diluviana. Rafael, na era de Abraão e dos patriarcas. Gabriel, durante a revelação dos profetas. Miguel, na era cristã da batalha espiritual. Remiel, na era da esperança final e ressurreição. Essa visão mostra os arcanjos não como figuras passivas, mas como forças vivas, guiando cada ciclo da humanidade rumo à consumação profética. Agora que você viu onde os arcanjos aparecem, o que eles fazem e como influenciam até hoje, me diz: por que será que nos ensinaram a esquecer 5 deles? E se ao reconhecê-los, a gente despertasse dons adormecidos em nós? No próximo e último bloco, a gente vai explorar as missões secretas desses arcanjos na Terra, como eles podem estar agindo agora mesmo em guerras, revelações, curas e movimentos espirituais, e se ainda é possível invocar a presença deles com consciência e fé. Prepara, porque o próximo bloco vai te mostrar que o céu não está longe. Ele pode estar muito mais perto do que você imagina. Até aqui, você já descobriu os nomes esquecidos dos arcanjos. Viu onde eles aparecem nos textos apócrifos, nos evangelhos perdidos e nas tradições cabalísticas. Mas a pergunta que não quer calar é: onde estão eles agora? Se são tão poderosos, tão próximos de Deus, tão essenciais no plano espiritual, por que não os vemos? E se eu te dissesse que eles nunca foram embora, que suas missões continuam aqui, agora, nesta era, no meio de tudo o que vivemos? Hoje você vai entender por que os 7 arcanjos são os guardadores silenciosos da humanidade. Entra aqui, tanque. Até aqui, você já descobriu os nomes esquecidos dos arcanjos. Viu onde eles aparecem nos textos apócrifos, nos evangelhos perdidos e nas tradições cabalísticas. Mas a pergunta que não quer calar é: onde estão eles agora? Se são tão poderosos, tão próximos de Deus, tão essenciais no plano espiritual, por que não os vemos? E se eu te dissesse que eles nunca foram embora, que suas missões continuam aqui, agora, nesta era, no meio de tudo o que vivemos? Hoje você vai entender por que os 7 arcanjos são os guardadores silenciosos da humanidade.